Bem-vindos ao Estágio Trabalhista. Logo a seguir vocês vão ficar com uma aula que antecede a semana do Estágio Trabalhista. É uma das aulas que a gente libera anteriormente a esse evento, que disponibiliza episódios exclusivos que vão te entregar uma estratégia de resultado de curto, médio e longo prazo para o teu escritório e que vão fazer a tua advocacia ser mais sólida e agradável. Os episódios anteriores, um deles a seguir, servem para dar base e fundamento para que no momento do evento você possa absorver o máximo de conhecimento e operacionalizar com maior facilidade. Então aproveita, a gente vai falar de captação, de estratégia de resultado e de prática da advocacia do trabalho. Vejo vocês lá, mandem suas perguntas se tiverem e quando abrir o evento não esquece de se inscrever, porque aí tu vai poder acessar os episódios exclusivos que a gente está aqui te preparando para que tu possa colher. Um abraço! Nosso tema de hoje é sobre diligências, pessoal. Diligência é uma atividade necessária, né? Vai acontecer, você vai precisar realizar diligências. Para a advocacia em geral, bem-vinda, Jéssica, tudo bom? Para a advocacia em geral, a diligência é uma prática muito corriqueira, muito comum, tá ali dentro das atividades que a gente cumpre na semana. Só que o que acontece? Em outras aulas aqui eu já mostrei para vocês que não existe esse estereótipo de advogado que advoga apenas de uma única forma. Por quê? Porque cada área tem as suas necessidades, cada área tem as suas peculiaridades e particularidades. Então, diligência é uma questão que acontece muito, mas não da mesma forma, são formas diferentes, são necessidades diferentes de atuação do advogado. A gente falou sobre oralidade, e esse é um ponto, por exemplo, que não é tão explorado na advocacia do consumidor, na advocacia trabalhista. A gente usa a prova testemunhal, mas ali a gente tem um roteiro, então não há tanto espaço ali para improviso. E por conta disso, as pessoas que não têm esse domínio, né, quanto à oralidade, não precisa ficar nervosa não, segue ali o roteiro que está tudo certo. Então se tu sabe os atos, sabe praticar aqueles atos, entende procedimentalmente para qual a serviência dele, é diferente, né, de outras áreas que tu vai precisar utilizar ali o teu poder de oralidade, vai ter que te capacitar nesse ponto. E a diligência é um ponto que tem muita relevância na estruturação do escritório. Por quê? Estruturação, a gente já falou aqui várias vezes para vocês, pessoal. É organização, são etapas, são atividades que tu tem que praticar cotidianamente para integrar o resultado do teu cliente. E diligência está muito associado a esse resultado. Ó, o Salomão entrou na live aqui, o Felipe também. Então, o que acontece? Diligência, normalmente quem faz as nossas diligências é o Salomão. E ele é muito feliz com isso porque ele faz do celular. E esse é um ponto crucial para a advocacia que influencia demais na organização da tua atividade, porque a organização é basicamente é o que vai definir a tua agenda, é o que vai definir a tua rotina. E a tua rotina e a tua agenda, ela não pode ser uma rotina e uma agenda desgastante a ponto de que tu não possa sustentá-la. Então, por muitas vezes, advogados começam a praticar atos cotidianamente, de forma repetitiva, esperando que esse excesso de esforço, né, acabe trazendo para ele um resultado maior. Só que, felizmente, o que deveria ser natural, a gente também já comentou aqui, em outras áreas, e a gente pode comparar, por exemplo, com a advocacia civil, que não tem como ficar sem diligência basicamente de forma semanal. Quando eu tive minha primeira experiência com o escritório, é muito doido isso, porque a diligência era um mistério, né? Quando tu começa a praticar, tu começa a ficar, como assim? Como assim eu vou ter que ir lá no tribunal pedir para que o processo prossiga? Já que isso devia ser um impulso natural. Então, quando tu não entende, tu começa a se dirigir ao fórum, tem uma certa emoção, inicialmente, né? Porque tu não conhece, então é uma nova experiência, mas logo se torna um trabalho repetitivo e chato. Porque tu vai lá pro fórum, tu te desloca da tua casa, tu te desloca do teu escritório. Tem gente que escolhe ficar perto do fórum só por conta, né? Determina que o escritório fique perto do fórum só por conta dessa necessidade. Ou seja, eu vou pagar um aluguel nesse local para economia de tempo e energia. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Não é isso que deveria definir, né, a possibilidade, para vocês verem a importância da diligência aí. A gente tem uma importância tão grande sobre o impulso, né, ter que impulsionar o processo continuar, porque ele está totalmente ligado ao nosso resultado, que pessoas escolhem escritórios em locais próximos ao fórum
né, fica ali, dá uma majoração no valor de aluguel para esse tipo de atividade comercial, justamente para que seja praticado esse ato que está dentre diversos atos, né, diversos planos de gestão, aí, marketing, etc., para a atividade se manter, para a atividade permanecer sustentável e financeiramente rentável. Aí o que acontece? Qual o benefício, então? A gente já percebeu que a diligência é um fator diferencial dentro da nossa rotina. Ela vai ter que estar ali, né? Só que na Justiça do Trabalho não funciona dessa forma. Por quê? Porque aqui a gente consegue realizar diligência por e-mail, consegue realizar diligência por celular. Eu não preciso transitar até o fórum para fazer isso. A gente ia até o fórum basicamente por um motivo: entregar a carteira de trabalho, né, e Previdência Social, e a CTPS do empregado para que ela fosse assinada. Aí a empresa vai lá e busca. Só que por vezes, para evitar esse trânsito até o fórum, a gente entregava a carteira no escritório do colega, né, e o empregador ia buscar. A gente fazia essa diligência. Basicamente era essa a diligência documental. Ou, anteriormente, quando a gente ia entregar um pendrive ali com áudios e vídeos. Só que a Justiça do Trabalho modificou isso. A gente tem agora a CTPS digital, então essa diligência vai sumir. A diligência em relação à entrega de áudios e vídeos em pendrive, que a gente ia comprar ali o pendrive, né? A gente chegou aqui a pedir vários no escritório pela Shopee aí para poder usar. Não precisa mais, porque a gente tem o PJE Mídias. Já consegue anexar tudo. Então já evita essa diligência, e essa diligência influencia diretamente nos cálculos do processo em relação a custo. Eu diminuo a minha custa, aumentando margem para poder receber mais. Eu aumento a minha margem de possibilidade de atender mais clientes, né, de me organizar melhor. Aquele tempo de diligência, se eu suprimir ele, antigamente as pessoas suprimiam esse tempo contratando alguém para realizar a diligência. E na Justiça do Trabalho tu não vai precisar isso, porque naturalmente a gente tem um impulso, a gente tem uma resposta. A gente só realiza diligências mesmo quando é algo que foge do fluxo normal do processo. Existem duas diligências que a gente pratica cotidianamente, normalmente em relação à audiência, né? Quando a gente dá a entrada no processo, automaticamente é marcada uma audiência. Só que por algumas vezes essa marcação automática não acontece. Então, o servidor, né, normalmente a pessoa que também faz a audiência, que tem as pautas ali de audiência, né, aquele assessor ali da audiência que está lá, ele que marca, ele que tem a agenda, com ele que tu fala, né, a gente tem que saber até, né, as pessoas com quem a gente vai falar para poder alcançar o resultado que a gente quer, né? Não vou buscar uma pessoa que não pode entregar aquilo que eu estou procurando. Então, normalmente é ele que realiza as pautas e manda as notificações, né, as intimações. E a gente liga para ele para poder pedir que ele marque. Olha, entrei com o processo semana passada. E isso, eu só faço isso, eu não vou fazer isso logo depois que eu entro. Eu não vou me ocupar com isso. Eu vou me ocupar com isso quando passou uma semana e eu falo, opa, tem alguma coisa estranha. Porque normalmente, se não é automático, no máximo uma semana já houve ali a marcação e a intimação já saiu. Quando isso ultrapassa, a gente liga, dá uma lembrada lá para saber se aconteceu alguma coisa ou se está tudo organizado para ser marcado logo. E aí, normalmente, marca na mesma hora, responde na mesma hora. Isso não é luxo. É impulso processual que deveria acontecer naturalmente, porque a gente está entregando um objeto de justiça para a pessoa. Quanto mais tempo a gente tem de processo, né, mais tempo ali o injusto está permanecendo e pode estar sendo acrescentado, agregado, aumentando, dificultando ainda mais o resultado de reparação. Claro que a gente vai devolver ali na frente correções, juros, mas de qualquer forma, quanto mais sério o processo for, a gente precisa respeitar o devido processo legal, né? A ampla defesa, o contraditório, mas quanto mais ele flui naturalmente, melhor. E eu separei aqui para vocês umas imagens, para vocês entenderem a loucura, né, a discrepância que a gente tem na Justiça do Trabalho, porque, como eu disse para vocês, vocês têm muito estereótipo na cabeça do que é ser advogado. Como é a advocacia, como é um advogado, como ele trabalha. Então, vocês, pela experiência em determinada área, entenderam e assumiram algumas responsabilidades que vocês têm que abrir mão. Tem que abrir mão para dar espaço para trabalhar outros pontos essenciais que ninguém estava falando. Então a gente tem trabalho a realizar e esses pontos, essas tecnologias, a gente vai se beneficiar. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu já tampei lá o e-mail do Vitor Hugo, né?
Vitor Hugo fazendo diligência por e-mail. Vocês vão ver em quanto tempo a gente responde. Eles respondem. Gente, eu mandei uma mensagem por e-mail, tá, do meu, que foi pro TST, cara. Mandei pro TST, eu não mandei assim. Vai tentar falar, né, com o STJ. Os ministros, o gabinete do ministro responde por telefone. Tu liga, ele atende. Tu já fica meio assim. O cara me atendeu, né? Quando tu conversa com ele, ele vai lá e te responde tudo. E tu fica... Ele me respondeu. E isso não devia ser assustador. Não devia ser assustador. Aí eu já tinha testado a ligação por telefone, mas eu falei, mas eu não gosto do telefone, dou a tempo. Né? É melhor eu usar o e-mail. Vou tentar o e-mail aqui, ainda não tinha tentado. Detalhe, eu não consegui o e-mail do gabinete, eu consegui o e-mail da seção de dissídios individuais. Então, peguei o e-mail da seção de dissídios individuais, olha essa história, enviei o e-mail e falei assim, olha, o processo, pelo que eu analisei, está no gabinete do ministro X. Eu gostaria que você me respondesse com o e-mail de lá, para que eu possa encaminhar essa mesma mensagem, tratar dessa questão aqui, que é atípica, não era uma questão típica, era uma questão atípica, eu queria entender se o processo ia fluir de forma natural até o resultado. Sabe o que eles fizeram? Encaminharam já, eles não me mandaram para eu realizar o ato, eles já encaminharam, ele falou, já tenho aqui o e-mail, é só encaminhar o e-mail para o gabinete do ministro, não vou devolver para o advogado para ele refazer o trabalho, eles encaminharam para o gabinete do ministro. E em 5 minutos depois eu tive a resposta. E eu respondi a eles e eles deram a réplica. Porque eles erraram ali o gênero do meu nome, né? Porque é Lindman, não é tão fácil. Então voltou lá como doutora Lindman. Eu falei, o gênero era masculino. E eles responderam, né, a minha dúvida. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Das imagens. E tá, tem mais uma coisa que a gente vai poder extrair dessas imagens que é muito bizarra. Tá? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é esse aqui que é o do gabinete. Olha aqui. Eu enviei aqui para falar de um processo no mesmo dia. Infelizmente não está a hora aqui, ó. Tá? Encaminharam, tá aqui, 1º de setembro, a gente tem aí marcado a resposta já do gabinete no mesmo dia, gente. Eu estou falando de TST, que responde processos em quantidade fenomenal, porque é Brasil. Está falando de impacto aí, né, em regra nacional. Então, que tem uma limitação para chegar lá, mas existe agravo de instrumento que manda processo para lá toda hora e o TST é inafastável, como toda a justiça, né? Vou mostrar outro aqui, e esse a gente vai entrar num tema muito bizarro, tá? Olha só, Vitor Hugo mandou um e-mail, tá? Escolhi outro ativo aqui. Vitor Hugo mandou um e-mail para uma vara de um interior do estado aqui do Pará, tá? Não é da capital onde está, mas ele mandou para o interior um e-mail. Gente, sério, olha isso aqui. Eu vou primeiro mostrar a hora, depois a resposta deles aqui. Deixa eu ver se aqui está a hora. Tá aqui, ó. O Vitor Hugo mandou a mensagem 13h13, gente. 13h13. Nessa imagem não aparece, mas vocês vão ver. Olha, Redenção. Redenção aqui no Pará, tá? Município do Pará. Mandou para lá. Por quê? Porque a gente atendeu. Olha, ele queria saber se existia a modalidade 100% digital. De processo 100% digital, porque a gente atendeu uma pessoa que era de lá, então a gente tinha ali a competência em razão do lugar, falou assim, a gente vai fazer essa demanda, a gente já tinha avaliado a demanda que era financeiramente positiva, então a gente falou, vamos perguntar, né, se tem o juízo 100% digital, e a gente explica para o cliente que, se ele quiser, a gente vai o representar nessa modalidade e explica as coisas. Aí, olha só, vou mostrar aqui quando eles responderam, tá? Responderam positivamente, tá? Tá aqui, ó. Ele mandou 11h13. Eles responderam 1h13 da tarde. 13h13. Eles responderam 13h17. Já é até fora do expediente. Informa que possui 100% digital. Isso aqui, em outras áreas... Vou parar de compartilhar aqui e voltar para a tela. Gente, olha o absurdo. Olha o absurdo. E a influência que isso pode te beneficiar. Isso aqui em outras áreas ia demandar deslocamento, trânsito, estresse e talvez a ineficácia. Porque por muitas vezes quem já advogou aí na área civil, vai lá sabendo, mas vai lá para dar feedback para o cliente para dizer que foi. Olha, eu tentei a diligência, fui lá, pedi para movimentar o processo. E aí semana que vem tu vai ter que dizer a mesma coisa porque a pessoa não impulsionou o processo e tu vai lá e tu sabe que ela pode estar te enrolando. Até isso tu tem que agregar no teu repertório como tornar as tuas diligências mais eficazes
quando tu está advogando em outras áreas. Isso é uma verdade para o seu trabalho? Não, porque aqui a gente vive um outro cenário. E é um cenário que tem que ser alcançado nas demais áreas. A OAB tem que se movimentar aí, a gente tem que se movimentar, né, da melhor forma. Já coloquei também a responsabilidade de vocês em relação a não praticar atos procrastinatórios, porque isso retorna para vocês, já que o judiciário é inafastável. Então a advocacia tem que conversar entre si para que isso se torne natural. Se torne algo natural, não seja um luxo. As pessoas não olhem para a gente como um luxo, porque não é um luxo. É apenas o movimento natural do processo, que é importante, tem que ser assim, não por benefício do advogado, mas da própria justiça, né? Já que essa extensão do tempo sem razão, não sem razão que eu digo, porque há uma razão para a gente respeitar atos e procedimentos para o devido processo legal, mas fora o cumprimento desses atos e prazos, a gente acaba entrando num tempo sem razão, desmedido, e que pode prejudicar a satisfação e a reparação daquilo que a gente está procurando. Então é algo maior e por isso precisa ser trabalhado. Mas isso é importante porque vocês têm que analisar, porque como eu disse, é um ato que influencia em muitas coisas, pode influenciar inclusive na escolha de onde vai ser teu escritório para muitas pessoas, mas para a advocacia do trabalho não existe isso. E a gente já falou sobre a diferenciação da advocacia, que não é uma compra de impulso. Então a pessoa vai atrás do teu escritório, tu pode acabar escolhendo por outras questões e não porque tu precisa fazer diligência, e aí tu vai alugar naquele lugar porque eu preciso fazer diligência, e eu preciso pensar nisso, nessa vertente, porque o que vai te gerar resultado, no final, o que vai fazer tu entregar resultado para o teu cliente, e é isso que importa. É isso que importa, resultado. Estava estudando aqui, montando o script, a gente falou hoje de manhã sobre a linguagem, né? Falou sobre a linguagem, gente, a importância da linguagem é absurda, porque tu tem que te conectar e acessar teu cliente. Então tu não vai usar a linguagem jurídica, esse repertório jurídico. Eu sei que deu trabalho para vocês agregar isso no repertório de vocês, mas você está buscando resultado, você está buscando entregar algo para o cliente de vocês, então vocês vão usar a linguagem que torne o diálogo possível, que ele entenda que tu é capaz de entregar aquilo que é necessário. Aí, dentre essas atividades que tu vai entregar, que tu organizacionalmente montou para entregar um resultado para ele, existe a diligência. E se a gente pode aqui diminuir o tempo de doação para isso, isso vai influenciar nos meus custos, vai diminuir meus custos. Isso vai influenciar na minha possibilidade de entregar mais resultado, inclusive de ter mais clientes. Porque se eu tenho 10 clientes, eu tenho que ficar transitando para o tribunal para poder diligenciar. E se eu preciso diligenciar para o processo movimentar, eu acabo de influenciar em outro repertório. Qual outro ponto que é importantíssimo, que a gente já falou aqui em outras aulas, para a gente mensurar a estabilidade do escritório, a solidez do retorno financeiro? Tempo. Tempo. E se o processo demanda mais tempo e demanda mais energia de diligência, acaba tornando necessário que eu cobre mais no início daquele processo. E que fique mais custoso. Porque o processo que termina em 1 ano é diferente do processo que termina em 2. O que termina em 1, eu tenho que receber. Vamos lá, vamos fazer uma matemática básica aqui. Vamos dizer que eu tenho um processo que termina em 3 meses e ele me rentabilizou aí em torno de R$3.000. Pronto. Orçamento aqui. Botou lá. Era 3 meses e ele durou R$3.000. Olha como funciona a matemática. Esse outro processo que eu consegui, um cliente, também me retornou R$3.000, mas a diferença é que ele me devolveu esse valor em 1 ano. Obviamente que esse que foi mais rápido, eu rentabilizei mais. Porque nesse tempo de 1 ano, eu poderia ter pego 4 desse de 3 meses. E essa bússola que nos guia para a satisfação, você tem que fazer o cálculo disso. Então, se eu tenho diligência, eu poderia ter pego 20 processos, mas eu acabo pegando 10 porque eu sei que eu vou precisar impulsionar aquele processo, impulsionar o movimento dele, e isso vai demandar mais tempo, e isso torna mais oneroso, eu vou ter que cobrar mais caro, ou dar um jeito de acelerar aí de outra forma. Então, quando a gente iniciou esse projeto, quando a gente iniciou essa maratona de estudo, e a gente vai fortalecer isso na semana do estágio trabalhista, tudo isso está dentro do cálculo. Tudo isso está dentro do cálculo. Como eu disse para vocês, é importante porque o conforto da tua rotina, o que tu inclui na rotina, rotineiramente, tem que ser aquilo que é essencial. Diligência é importante? Sim. Fugiu dos parâmetros, igual como eu falei para vocês. Olha essa fuga de parâmetro. Em 1 semana não foi marcada a audiência. Tem alguma coisa errada. Porque normalmente não é assim. Agora tu começa a diligência.
Aí tu vai lá e pede para ele praticar o ato, né? Pode entrar por balcão virtual, por e-mail, liga, economizou tempo, mas vai realizar, mas essa vai ser uma situação atípica, tá bom? Outra coisa que a gente diligencia bastante, né? Eu marquei aqui as diligências mais comuns para vocês terem noção. Verificar se a notificação, quando ela saiu, ela foi frutífera. Porque vamos dizer que eu tenho uma audiência daqui a 4, 5 dias. E eu verifiquei que ela não foi recebida a intimação. Ou seja, quando eu chegar na audiência, vai ser só para ser remarcada. Porque a gente vai mandar de novo ou vai mandar para outro endereço. E aí tu já faz uma petição informando que a notificação não chegou, pedindo ou para repetir, ou para ir para o oficial, ou entregando outro endereço, tá? Para que a audiência, para que tu não vá na audiência e seja remarcada a audiência, para que tu não precise ir e seja remarcada ali naquela hora, tá bom? Não perca tempo tendo que comparecer ali. Então tu vai fazer esse ato, vai cumprir esse ato de diligência porque é uma situação atípica, tá? Outro ponto que a gente faz muita coisa. Ah, tá. E aí o que acontece? Vai mencionar um prazo que se a notificação não chegar, né, a notificação foi recebida, mas foi em menos de 5 dias, a parte contrária ela tem que receber a notificação pelo menos 5 dias antes da audiência, para poder se tornar válida. Então, basicamente, nesse ponto a gente também pode pedir a remarcação aí, mas provavelmente ela mesma vai realizar esse pedido. Então, tu tenta ao máximo pedir para a notificação logo, sabendo que precisa chegar antes. Por que a gente liga quando é uma semana? Porque às vezes o processo está marcado para daqui a um mês. Entrou com o processo e automaticamente ele foi para um mês. Tu viu que não saiu a notificação, em uma semana tu liga, preciso que saia. Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir realizar essa audiência. A notificação pode chegar tarde demais e aí chegar dentro desse período de 5 dias antes da audiência e a parte remarcar, pedir para remarcar. Óbvio, de forma justa, né? Já que ela tem que ter um prazo mínimo aí. Então, basicamente, e tem outro ponto. Gente, eu já fiz. Olha só que loucura. Quando a gente termina o nosso processo, a gente sempre entrega o número do processo para o cliente, explica as coisas para ele. Mas no escritório, a gente vai renovar esse ato, porque a gente não estava utilizando, mas a gente já construiu, em outro momento, um PDF. Só vai ter que atualizar ele ali, porque as páginas mudaram e tudo mais. Construir um PDF, né, com os passos para que o processo seja acessado. Olha, se tu quiser acessar o processo, tu pega o teu número, faz essas etapas no computador e no celular e tu tem direito ao acesso do teu processo. Porque se bater uma curiosidade, o cliente está com uma curiosidade. Às vezes ele só quer ver que o processo existe ainda, que ele está mexendo, que ele está movimentando. E aí ele vai te mandar uma mensagem, olha, eu vi que aconteceu isso. Isso fazia com que a gente diminuísse a quantidade de feedbacks para o nosso cliente. Então a gente entregava esse PDF, porque tem clientes que têm uma necessidade maior de saber constantemente, outros menores. E esses que têm uma quantidade maior, eles vão lá fiscalizar, vão lá olhar, e isso é bom para ti. Aí tem gente que fica, eu tô com medo de ser preterido, né? Porque se eu entrego o número do processo e ficar acompanhando, ele pode achar que eu não estou fazendo as coisas. Não é isso, gente. Não é essa a resposta. A resposta, basicamente, né, como eu estava falando, estava montando o script aqui, é resultado. Não é tu viver o estereótipo de advogado. Não é tu viver a imagem do que as pessoas acham que é o advogado. Não é tu falar na linguagem de advogado, né? Manter ali aquele estereótipo, ficar sustentando ele. Não é isso. O que o teu cliente quer de ti é a resposta. Se tu tem um sotaque diferente, a minha fala não é perfeita, né? Acho que de ninguém é. Mas se tu tá num lugar que tu acha que é perfeita a tua fala, vou te colocar em outro, já não vai mais ser. Então tu vai utilizar a linguagem das pessoas das quais tu quer te comunicar, vai. Mas não é do jeito que eu gosto de falar de uma forma e eu tô falando aqui de outro. Ok, mas tu quer te comunicar, não quer? E tu quer entregar resultado. Quando tu entregar resultado, esquece. É isso. Eu não gosto do jeito que ele fala, mas ele resolve, então é tu. Pronto, é isso. Então, diligência, a gente está buscando, pensa em diligência para obter resultados. E a gente pensa em diligência de deslocamento, fixa, contínua, sempre ali para movimentar o resultado. Se a gente pensar que o processo está fluindo natural, eu não preciso mais dela. Por quê? Porque ela não pode estar incluída na minha agenda só porque existe um estereótipo de que o advogado deve estar constantemente no balcão do juízo. Não é esse o ponto. Se eu entregar resultado para o meu cliente,
Ele não vai perguntar nem como, ele não vai querer saber como eu cheguei lá. Ele vai ver o resultado e falar, obrigado, é isso. Vou te indicar, porque isso é muito bom. Resultado. Então, diligência é um ponto muito importante. A gente tem a tecnologia ao nosso favor, juízo 100% digitais. Vocês viram a resposta que a gente tem aí, né? E agora, na continuidade, aí, gente, continuamente, daqui a 1 ano, 2, a Justiça do Trabalho vai continuar incluindo tecnologia e facilitando isso. Esse não é o ápice. A audiência virtual hoje, os juízos 100% digitais, os advogados todo novo tem uma certa resistência. Tudo que é novo existe uma resistência. E existe uma resistência à inclusão da tecnologia. Algumas áreas não tem como fazer o que a gente faz. Não tem como fazer. Os pedidos, as pretensões, as formas de lidar, fazer um júri por um celular, não dá. Não dá. Eu não consigo analisar como isso pode se tornar cabível. Em outro momento, com outra tecnologia que a gente ainda desconhece, talvez, mas hoje não dá. Assim, pelo celular, não tem como. Mas pra gente tem como, porque eu disse, não é uma oralidade, tu segue ali o fato e provas que confirmem o fato gerador. E eu consigo fazer isso de forma online. Eu consigo colher a testemunha juramentada de forma online. E seguir as perguntas. Porque não é uma questão ali que fuja dos fatos geradores. A gente sabe quais vão ser os passos. Quais vão ser os passos. Entendeu? Então, assim, já participei de uma audiência, o advogado, como a gente tem o princípio da realidade, fala, não, mas a testemunha, olha só que louco. Ele falou, não, esse negócio de audiência online é um advogado mais resistente a isso, sendo que isso beneficiou a qualidade de vida da gente de forma absurda. Porque olha só, se eu não preciso ir para a sala de audiência, ficar esperando lá, eu continuo trabalhando no meu escritório, ganhando tempo de qualidade produtivo, estou no meu conforto. Lá, quando tu vai esperar uma audiência, tu vai ficar lá esperando a audiência. Não dá para fazer muitas outras coisas a não ser esperar. Só esperar. Enquanto no escritório, não. Então, mas ainda assim, o advogado estava resistente a isso por conta da utilização da prova testemunhal e a possibilidade da testemunha mentir. Mas isso sempre é algo que a gente trabalha para minorar, mas que acontece mesmo presencialmente. Então, dá para ela fazer isso mesmo se estivesse lá na frente do juiz. E ela está ali na frente da câmera, entendeu? E existem formas que a gente pode trabalhar, né, regularizar, para continuar trabalhando isso. Mas essa é a cabeça do seu trabalho. Se houver um problema, vamos resolver. Não vamos retroceder. Vamos resolver. Vamos acrescentar. Até porque, no contexto geral, no contexto macro, tende-se também a ter mais oportunidades a acontecer antes. Por que o seu trabalho chegou antes? Quando a pandemia voltou a funcionar de forma mais rápida durante a pandemia. Porque ela já estava estruturada caminhando para isso. E agora que houve um fato que justificou, ela vai caminhar para ser melhor ainda. Porque se acontecer de novo, e que pode acontecer de novo, o que ela vai fazer? Ela já vai estar estruturada. E o caminho é esse. Olha, se não for a primeira pandemia, se a gente tiver uma segunda, a gente tem que estar pronto. Melhor do que antes. E a gente vai continuar se aperfeiçoando, ainda que não exista, para melhorar essa qualidade de resposta ao jurisdicionado. A gente está trabalhando ali com pedidos indisponíveis, com pedidos salariais, verbas alimentares. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido. É obrigatório. Então, ela não vai retroceder para algo que ela viu, que ela ganhou tempo de qualidade e resposta. E isso é bom para a gente também. Porque por todas essas influências na organização do teu escritório que a gente mencionou. Com a diminuição de custos, a possibilidade de alcançar um número maior para a carta de clientes, o tempo que eu vou poder utilizar para outras atividades, que eu preciso melhorar a qualidade do meu ato, melhorar a minha competência naquele ponto da organização do escritório que eu posso estar defasado, que eu preciso atualizar, que eu preciso tornar mais produtivo. Seja de distribuição financeira, seja de investimento, vou realocar investimentos no marketing, vou realocar investimentos nas minhas ferramentas do escritório, nas minhas ferramentas de acesso ao cliente, de conforto, no meu estudo em referência, em melhoria da minha linguagem, acesso ao cliente, melhorar o tempo de qualidade do atendimento. Então, tudo isso
do primeiro contato. Tudo isso são etapas que a diligência sendo retirada e, como eu disse, foge do que a gente tem estereotipado na cabeça, porque a gente aprendeu muito, né? A área civil é a maior área em relação a pedidos, demandas. Então, se a gente tem uma área muito grande, a gente acabou vivendo essa experiência de precisar ir lá. É o advogado diligenciando na área criminal, tem que ir lá na delegacia. Tributarista, vai lá na administração pública. Então, todas essas diligências a gente incluiu como se fosse uma verdade para todo mundo, mas não é para todo mundo. E a gente vai fazer diligência sim, quando for atípico, mas vai contar, felizmente, com essa naturalidade e fluidez do processo judicial trabalhista, que tem um tempo mais célere e tem um acesso para quando a diligência se fizer necessária, bem mais rápido, porque tu pode fazer isso dessa forma e tem que ser assim. É uma briga que a gente tem que comprar para dar essa qualidade de repertório para os outros advogados, a qualidade de vida, de atividade para o advogado. Não tem que ficar botando na conta dele toda hora, não. Ah, o advogado que diligencie. Não, não é assim, não. A gente tem que ir lá, né? E falar, não, a gente está trabalhando com objeto de justiça. E não pode ficar tudo na costa do advogado. O advogado também tem que se autorresponsabilizar em relação ao que eu falei para vocês sobre processos procrastinatórios, pedidos procrastinatórios, demandas e ações instrumentais, embargo procrastinatório. Não faz isso porque vai ter que expulsar de lá, vai estar perdendo tempo. Então, tudo isso a gente vai trabalhar, por isso que a gente não faz nada procrastinatório aqui no escritório. Porque a gente tem que pensar também no contexto que a gente quer benefício de tempo e velocidade. Então, mas e quando está com dúvida? Não, quando está com dúvida já não é procrastinatório, existe a possibilidade. Estou falando daquela 100% de certeza que não é para movimentar aquele processo daquela forma, a sentença está totalmente clara, não se omitiu de nada, aí tu vai lá e embarga por omissão. Não faz sentido. Tu está te auto-prejudicando. Porque em outro momento tu vai querer um processo que seja julgado rápido e o juiz está lá ocupado com o embargo procrastinatório. Entendeu? Mas a diminuição da diligência, esse ponto para vocês verem, tudo que vocês organizacionalmente entenderem, quando vocês entendem a organização, quando tu mexe um ponto, é como eu falei, é o cubo mágico, os outros também se movimentam, permitindo que tu majore ali a produtividade, estabilidade, resultado, consegue analisar as coisas de uma melhor maneira. Diminuindo essa necessidade de diligência, eu posso até, na inclusão de outra área, na inclusão de novos clientes, por exemplo, trabalhar a tentativa de busca por outro nicho, deixar uma margem de espaço para que eu possa construir um MVP, né? Vocês que já assistiram às outras aulas já sabem o que é MVP, construir ali um mínimo produto viável de tentativa de margem de entrada em um público novo. Tá? Que eu, claro, com fundamentos, porque vocês viram as aulas com fundamentos, vou tentar me posicionar. Seja para construir um ciclo curto novamente, para construir um ciclo médio ou um ciclo longo de resultado e vou lá buscar a métrica. Então, não estar preocupado com algumas atividades que já conceberam como necessárias e contínuas na advocacia é muito bom. Né? A gente tem que melhorar aí nossa qualidade e não ficar se colocando em situações de desgaste desnecessário, porque isso vai te expulsar. É importante vencer e vencer bem para que a gente possa continuar trilhando esse caminho aí de estabilidade financeira e profissional. Tá bom? Então é isso, pessoal. Terminamos a live falando sobre as diligências, benefícios, respostas, demos prova, demos tudo. Até a noite em que a gente vai falar sobre satisfações, né? Vai ser uma matéria mais técnica. À noite a gente sempre está separando aí matérias mais técnicas para também tirar aí da cabeça de vocês que é um bicho de 7 cabeças. Não, vocês podem dominar essas matérias e saberem instrumentalizar e aprenderem a instrumentalizar todas elas em benefício dessa estabilidade profissional e retorno financeiro positivo. Tá bom? Um beijo, boa tarde para vocês. A semana está começando muito bem. E estou ansioso já para a semana de estágio trabalhista. Eu espero que vocês também. Essa maratona está me deixando bem alegre. Muito obrigado pela participação de vocês, por aparecerem aí e por estarem dividindo e compartilhando com a gente. Se inscrevam aí na semana de estágio trabalhista se ainda não se inscreveu, para entrar lá no grupo de WhatsApp e colher o que vai vir por lá também. Né? As notificações, os bônus e tudo isso que antecede e que vai se maximizar semana que vem. Tô doido para entregar tudo. Beijo, até mais.